Você já ouviu falar no conceito self? Ele é abordado em diferentes disciplinas, como psicologia, filosofia e sociologia, e é um conceito que ainda não é muito esclarecido pela literatura, etc., mas ele se refere a como a pessoa tem consciência de si mesma, como indivíduo, e também em distinguir uns aos outros. Hoje eu quero também passar uma abordagem que não substitui uma psicoterapia. Eu só sou um cara que é curioso com o fato, com o desconhecido e que quer melhorar a cada dia. Então, não estou substituindo uma sessão de psicoterapia, só estou dando minha visão sobre uma abordagem que está me ajudando muito mesmo, e que pode contribuir para as pessoas no geral. Se a pessoa quiser também aderir a isso à vida dela, ela pode tentar. Eu acredito que é uma coisa que é de fácil acesso, sabe? É de fácil acesso esse tipo de comportamento que você pode colocar na sua vida. Hoje vamos focar em apenas duas dimensões do self. Existem três, mas hoje vamos focar só em duas. Uma é associada à patologia, que é uma coisa mais psicopatologia, que é infelizmente focada no adoecimento, e outra que é mais adaptativa, que é mais funcional e que relaciona mais uma qualidade de vida. Uma das abordagens que trabalha bastante o conceito de self é o de terapia de aceitação e compromisso, ACT, criada pelo pesquisador Steve Harris, que em seus momentos de ataques de pânico, ele usava esse tipo de abordagem em sua vida que ajudava muito ele. E até hoje é padrão ouro para pacientes psiquiátricos que têm algum transtorno psicopatológico e algum problema desse gênero. E os dois conceitos que eu vou usar hoje são chamados de self conceitualizado, e 2, o self como contexto. O self conceitualizado é um produto de nomeação que damos a nós mesmos. Como, por exemplo, quando você se pergunta quem sou eu. Esse é o tipo de pergunta que sempre vem atrelada a, tipo assim, quem sou eu? Eu sou uma pessoa ansiosa, uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa talvez chata, sou uma pessoa legal. Mas isso não é muito adaptativo. Por quê? Você não é só uma coisa só. Então, para vocês acham mesmo que só porque a pessoa que a gente denomina como calmo, ou nós mesmos como denominamos como calmo, não seremos mais ninguém por não estarmos calmos nesse tal dia? Porque, cara, se a gente continuar usando isso, pode gerar muitos problemas pra gente. Porque no futuro, a gente pode começar sempre a associar isso, associar isso, pode criar um problema. E agora que você não está calmo nesse dia? Ou aquela pessoa não está calma? Ela não é ninguém? Ela é só um Zé Ninguém? Esse que é um dos problemas que se atrela nesse self conceitualizado. Você está fusionado. Você está fusionado numa coisa que você criou a si mesmo. E isso pode gerar ansiedade, que acarreta uma autossabotagem, e pode muito bem criar uma crise existencial. Eu estava dando uma estudada nesse conceito e eu vi uma frase muito interessante, que é do reservatório de dopamina do Wesley, que é assim. Vou até pegar aqui. A crise existencial é a existência do ser humano no plano material incompatível com o ser humano que ele mesmo criou, ou com a comunidade que ele está inserido, no plano ideal. Eu achei essa definição poderosíssima sobre a crise existencial. Cara, muitas das vezes a gente cria um senso de si que, cara, não é o que se atrela a gente. Cara, porque tem momentos que você fala, nossa, eu sou muito ansioso, eu sou muito ansioso, eu sou muito ansioso. Não, você não é muito ansioso, você às vezes está ansioso. Cara, às vezes você está num dia tranquilo. Sabe? E quando você está nesse dia tranquilo, que você não está ansioso, você é o quê? Você não é ninguém? O seu nome não é Lucas, seu nome não é Maria, você não tem nada, seu CPF foi cancelado, sabe? Seu trabalho não existe mais, você não existe mais. A gente tem que tomar cuidado em criar esse tipo de coisa na nossa cabeça. Principalmente quando a gente está exercendo uma profissão. Você é médico, você sempre precisa nominar como médico, e infelizmente só se seu CRM for cassado. E aí? Você sair de lá, você vai ser o quê? Você não vai ser nada? É o tipo de pessoa também que sempre fala que veste a camisa da empresa, que faz hora extra, que sacrifica momentos com a família, que faz isso, que faz aquilo, entra cedo, sai tarde. Mas e se essa pessoa for demitida do nada, simplesmente do nada? E aí?
como é que essa identidade vai acontecer? O que vai acontecer? Se a pessoa ficou criando em si que ela só precisa viver de trabalho, viver de trabalho, viver de trabalho. Isso é um problema. Isso é extremamente disfuncional para a pessoa. Porque isso pode acarretar em um ciclo de muita autossabotagem, Tipo assim, como hoje eu não tô ansioso, eu não vou fazer tal coisa. Como hoje eu tô ansioso, então eu não vou ler. Mas você sempre tá ansioso, então, tipo assim, quando você não ficar ansioso, você vai ler essa parada aí, você vai ler esse livro, você vai treinar. É isso mesmo. É bom a gente desassociar um pouco isso, sabe? Desassociar um pouco isso. Porque isso pode nos prejudicar muito, que nem no caso do vestir a camisa da empresa. Isso é muito ruim, cara. Um dia você pode ser simplesmente demitido. Infelizmente, a gente é só número dentro da empresa. Infelizmente, você é só um número. Cara, é simplesmente surreal. Um dia, um outro você pode ser demitido. Um amigo seu colega ali pode ser demitido do nada, cara. E a vida é isso. Infelizmente, a vida é isso, sabe? A vida é isso. Você chega a ficar num estado que chama-se fusionado, como eu falei anteriormente. Que é quando você fica fusionado nos seus pensamentos. Você só fica dentro da casca dos seus pensamentos. Só disso. E esse estado de fusionado, ele se refere a uma fusão cognitiva. Que é quando a pessoa ela tem só pensamentos e emoções, ela sempre leva a sério, sempre como o ato final, sempre como esse pensamento, essa emoção tá certa, eu tenho que levar ela para sempre, no sentido de que isso pode gerar muito sofrimento psicológico, e não só psicológico, também físico, porque às vezes, muitas das vezes, a gente pode não demonstrar. Cara, o corpo sabe, o corpo entende, cara, eu tô com um problema de fungos, cara, fui na praia. Tô com esse problema desde quando eu saí da praia. Eu achava que era por causa que eu tava indo na academia, que eu tava começando a tomar whey, e etc. Só que no fim, conversando com a minha médica, psicóloga, ela falou pra mim que, cara, isso aí é emocional. E eu também tava pensando nisso. Aí eu falei, doutora, eu pensei a mesma coisa. E provavelmente é tudo emocional. Então, essa rigidez que a gente pode colocar em si, pode muito bem nos impedir de dar um passo a mais na vida, sabe? De ficar preso nessas emoções, esses pensamentos pode gerar uma crise muito difícil na nossa vida. Porque a gente pode começar a se ver como uma pessoa muito incapaz das coisas. Você sempre se vê incapaz de fazer algo legal, sabe? Tipo assim, você era uma pessoa que fazia aquele desenho, você lia aqueles livros, só que aí você começou a associar uma coisa que não era você e parou de fazer tal coisa. Você começou a perceber que chegou uma época da sua vida que você está ansioso, beleza, você está ansioso, só que aí essa ansiedade começou a ficar tão grande que começou a atingir outras áreas da sua vida e você começou a parar de fazer outras coisas. Você começou a parar de treinar, você começou a parar de sair com as pessoas, você começou a parar de ler seus livros, você começou a parar de desenhar, você começou a parar de, sei lá, cara, de dar uma caminhada ali na esquina, 10 minutinhos ali, ou observar o tempo, de brincar com o seu gato. Então, esse tipo de atitude, né, de escolha nossa, não só com uma escolha, não é uma escolha às vezes muito voluntária, às vezes é inconsciente mesmo. Ela pode acarretar em problemas um pouco tanto sérios no futuro pra gente, porque a gente começa a parar de ter aqueles hábitos saudáveis, e eu tô falando daquelas pessoas que já tinham hábito e pararam, mas pode ser muito bem a pessoa que não tinha e começou a ficar pior, e a gente ficar pior no sentido de também não procurar ajuda profissional, não só de saúde mental, mas também de sei lá, de médico clínico, de um especialista para poder ver o caso, sei lá, ver alguma coisa da diabetes, algum problema ocular, alguma coisa assim. Então, esse estado impede da gente separar pensamentos e emoções. Mas apesar de nos limitar, o self-conceitualizado, ele também tem o seu lado positivo, que é dar identidade a nós, que é conectar com os outros. Vamos dar o exemplo do médico. Quando o médico, ele, sei lá, se forma, aí ele está começando a sua área, começando a sua especialização, começando ali, não sei, no clínico, sei lá, no particular. É interessante ele ter aquele pensamento de que ele pode ajudar as pessoas, que a função dele como médico é interessante. Mas isso só é legal quando é dentro do consultório. Claro que, pô, é legal você também, né? Você tem um pensamento de que você também é um médico fora, porque pode acontecer uma urgência no lugar que você está e você também ajudar ali, beleza? Só que é interessante você entender que é só dentro de um
estado, sabe? No momento, sabe? Aquele momento de quando você coloca o seu jaleco, você coloca aquela roupa específica, que você é médico. Se você jogar pro outro lado da sua vida também, vai ser ruim. Um exemplo mais do cotidiano é você se ver como uma pessoa muito confiável. Se você ter essa ideia da sua cabeça, você pode muito bem começar a se motivar, se responsabilizar mais para poder se doar mais pelas pessoas. Você se vê como, nossa, sou uma pessoa confiável, tipo, uma pessoa falar pra você, alguém chama você e fala, nossa, cara, eu confio muito em você. Eu falei essa tal coisa pra você e foi muito bom, você escutou de uma forma muito legal, etc. Às vezes você só falou, tá ótimo, a pessoa só precisava de um ombro amigo, só por um momento ali, um abracinho. Mas só de a pessoa falar que você é uma pessoa confiável, você colocar na sua coisa e falar, cara, eu sou uma pessoa confiável. Aí você começar a pensar, é bom você ter isso na sua cabeça. Por isso que esse é um lado bom do self-conceitualizado. Só se torna um problema quando a gente fica muito preso a ele, né? Que é o do caso da gente achar que a gente sempre é ansioso, a gente também achar que é sempre confiável. A gente não é toda hora sempre confiável também. Tem momentos do dia que, cara, às vezes pode ser que você está num dia impulsivo e você fala coisas que você não deveria falar, que é normal. Mas que nem eu sou uma pessoa que eu sei que eu tenho um autoconhecimento, acho que um pouquinho sólido, que é, tipo, eu sei que eu sou um pouco impulsivo. Então tem coisas que eu falo, ó, eu não vou falar isso, não vou falar isso, não vou falar isso. Eu chego lá e falo. E isso é ruim. Eu não deveria falar tal coisa. Eu não deveria falar essa fofoca, eu não deveria falar essa coisa no meio do serviço. E agora eu vou falar do self de contexto, que é provavelmente a melhor coisa que você pode fazer nesse contexto de pensamentos e emoções e de como você pode se tornar uma pessoa mais, como que eu posso dizer, mais centrada e mais maleável, um plástico, sabe? Neuroplasticidade, uma pessoa que consegue se adaptar a qualquer tipo de coisa. Em vez de você dizer para você mesmo, eu sou ansioso, você pode dizer para você mesmo, eu estou ansioso. Eu não sou ansioso, eu estou ansioso. Se você tem esse tipo de pensamento, cara, ótimo isso, cara. Isso aí, qualquer momento da sua vida. E tá com a coisa mais, talvez, fútil da sua vida, cara. Meu Deus, eu estou triste. Sabe? Não é eu sou triste, nossa, sou uma pessoa muito triste. Que nem eu sou o tipo de pessoa que fala que eu sou muito chato. Eu não sou muito chato, eu sou chato às vezes, sabe? Uma vez ou outra eu sou chato e eu percebo que eu sou chato, sabe? Não é porque as pessoas falam que eu sei que eu sou chato. Imagine que você está sentado em um parque, observando as nuvens passarem. As nuvens são como os pensamentos e emoções, vêm e vão. Mudam de forma, às vezes são leves e agradáveis, outras vezes escuras e ameaçadoras. Mas você não é as nuvens, você é o céu que elas aparecem. Isso permite que você se veja de uma forma mais orgânica e adaptável, aceitando que pode haver momentos bons e ruins. Dessa forma você não se funde muito ao seu self-conceitualizado e pode se adaptar muito melhor com as circunstâncias da vida. Cara, momentos da vida que, cara, você tem que ser o que você tem que estar sentindo, você tem que sentir o que você está sentindo, cara. Você está sentindo mesmo, sabe? Aquele momento, aquele luto, aquele momento que você perde alguém, nem que seja um relacionamento, ou perde realmente uma pessoa que vai pro outro lado da vida. Às vezes você tem que sentir, cara. Tem que sentir a dor, daquela demissão que você teve, que a pessoa te demitiu. Você tem que sentir que aquele projeto deu errado. E o contrário também, cara. Você tem que sentir aquela alegria, você tem que recompensar aquele trabalho, aquele esforço que você teve, sabe? Aqueles meses que você ficou só na dieta, aqueles meses que você só ficou treinando para poder chegar naquela definição. Aquela época que você só estudou, focando no concurso do final do ano ou no concurso daqui 2 anos. Às vezes é bom você pensar, você recompensar e ver que, tipo assim, beleza, eu tô tranquilo, mas eu estou tranquilo. Eu não sou tranquilo, sabe? Tipo, beleza, eu passei na prova. Ótimo, cara. Isso é ótimo. Vou comemorar aqui, numa boa. Vou aproveitar o momento. Eu vi que, deu certo. Passei no concurso, peguei aquela vaga. Fiquei em terceiro, fiquei em quarto. E é aqui que pega. Você começa a fazer um processo de desfusão. Lembra que eu falei do fusionado? Que é a fusão. Você começa a fazer o ato de se distanciar dos seus pensamentos e emoções. Reconhecendo como coisas que são maleáveis, coisas que vêm e vão. Você se vê como uma casca. Como uma casca que pode muito bem ficar às vezes vazia. E não é vazia de, meu Deus, uma crise existencial, não, mas vazia do sentido de, tipo assim, hoje eu tô, que nem hoje eu levantei 5 e pouco da manhã e tomei um whey,
comi uma banana também, tomei ali minha creatina e já fui correr. Agora, eu não sei qual é o meu sentimento, eu não sei o que eu tô sentindo agora. Eu não faço a menor ideia, porque eu dei uma corrida muito boa, inclusive, tipo, poderia ter sido melhor tal, porque eu quebrei minha rotina agora. Normalmente eu levanto, leio e depois eu vou correr, mas eu levantei e já fui correr. Então agora eu tô me sentindo tranquilo, eu não tô com nada. Mas eu sei que quando eu chegar no serviço eu já vou saber como é que eu vou estar, porque eu já conheço esse meu lado. E eu sei que eu já vou estar com o meu humor, vou estar com o meu humor pra baixo, porque eu conheço. Sempre quando eu dou uma corrida, meu humor desce, não sei o que acontece. Mas eu sei que isso é estar, e não é sempre que isso acontece. Às vezes eu até, infelizmente, evito correr, isso é ruim. Eu evito correr, porque eu falo, cara, eu não vou correr hoje porque eu sei que o posto vai estar cheio, que eu já sei que hoje é cheio. Então eu prefiro não correr porque eu não posso estar de mau humor na recepção. Aí eu fico pensando nessas coisas. Sei que pode parecer loucura, mas é verdade. E não só isso, eu me considero uma pessoa muito estressada às vezes, muito, muito, muito. Mas não é sempre, não é sempre. Na maioria do tempo não é sempre. E eu tô começando a me acostumar assim com esse meu jeito, sabe? Cara, sou novo, sabe? E não é novo de idade, eu digo novidade no sentido de mundo, sabe? Eu tô me conhecendo ainda, eu tô conhecendo o mundo ainda. Então, isso também vai muito do seu jeito de você se conhecer, o autoconhecimento, não tem jeito. Tipo, eu sei que, mano, se eu entrar ali eu vou estar ansioso, porque ali dentro tem uma certa pessoa que pode me causar ansiedade, sei lá, pode ser qualquer tipo de pessoa, sei lá, sua ex-namorada, seu chefe, seu amigo que você tá meio obrigado, isso, aquilo. E isso não é um momento pra isso. Aí você já evita, pô, vou evitar um pouquinho. Pode ser uma esquiva, que é ruim. Se esquivar é ruim. Só que tem momentos na vida, cara, que não tem jeito. A gente precisa se esquivar pra se manter, sabe? Pra se manter vivo. Então, o self, como contexto, é muito mais adaptativo do que o conceitualizado. Como eu falei, o conceitualizado não é um monstro, mas tem que saber gerir bem. Tem que saber gerir muito bem. O self de como contexto é mais interessante, cara. Você está, sabe? Você está, não tem jeito, cara. Cara, somos somos águas que transbordam, cara. Somos o mesmo rio de ontem não é o mesmo rio de hoje. E não será o rio de amanhã não será o mesmo de hoje, sabe? Somos pessoas diferentes. Às vezes a gente acha que a gente é a mesma pessoa de ontem, mas, cara, não é, cara. A gente muda a cada segundo, cada milésimo. Ontem você estava com tal grama de peso, você não está com essa grama de peso. Beleza, que eu tô falando de peso, né? Mas a gente está falando de pensamento, cara. Às vezes aquele dia que você dormiu bem pra caramba, te deu uma neuroplasticidade que, tipo assim, que reforçou uma memória, que te ajudou a criar mais repertório, cara. Aquele dia que você teve, até aquele dia que você teve um dia bem ruim, sabe? Aquele dia que o dia não foi bom, mas você dormiu bem. Você olha e fala, cara, eu sou grato pelo dia de ontem, sabe? Porque se não tivesse talvez sido ruim, tão cansativo, eu não teria dormido bem. Talvez tenha sido isso, sabe? Às vezes é isso, sabe? Então, leve resumo, o self conceitualizado é o que a gente acredita ser. Enquanto o self como contexto é o eu que observa sem dar rótulo a si mesmo. Então, é de extrema importância a gente reconhecer esses estados e perceber que, cara, a gente pode muito bem se tornar uma pessoa flexível e se adaptar aos contextos, cara. Tem momentos da vida que é assim, cara. Às vezes a gente tem que entender que a gente tá tendo um dia tranquilo, tipo, a gente acorda, faz as coisas, pega o ônibus quebrou. Cara, você vai ficar um pouco estressado, mas você vai estar um pouco estressado. Você vai estar num momento estressado. Ah, talvez você vai ter que mandar mensagem para alguém que você vai chegar tarde, beleza? Mas você vai estar, ainda estar. Entende? Então, sempre quando você sentir que você está passando por um momento complicado, algum pensamento destrutivo, que você sempre tem, você pensa, eu estou pensando isso agora, eu não sou esse pensamento, eu não sou essa emoção, eu não sou esse luto, eu não sou essa perda. E também, eu não sou também, às vezes, essa vitória. Você conquistou. Mas, cara, às vezes na vida a gente ganha o negócio, já, beleza, comemora ali e tal, mas já tem que olhar pra frente rapidinho. Ou não, ou aproveita, fica tranquilo. Mas é sempre de forma saudável. Olhando ali e falando, nossa, ó, passei na prova. Ó, passei no Enem aqui, o Enem fui bem, a nota foi ótima, agora vamos pra faculdade. Aí já, vambora. Você bateu, você já bateu, já deu uma pancada aqui. A pancada serviu, abriu uma porta. Então, você aproveita essa porta, você aproveita essa sala, mas aí você tem que entender que tem aquela outra porta ali, você tem que, né? Cara, também é bom você ficar um pouquinho nessa sala e aguardar um pouco, né? Você se preparar, porque às vezes aquela porta ali não está aberta porque você ainda não aprendeu inglês.
Você não aprendeu ainda a clinicar de uma forma interessante. Você ainda não tem a capacidade de fazer 100 flexões, você tem a capacidade de fazer 50. Então você vai fazendo devagar, aos poucos que se chega longe. Não tem jeito, cara. É aos poucos que se chega longe.